Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois do conteúdo de começo de ano, conteúdo de Oscar, vamos voltando à normalidade por aqui. Esse episódio vai ser bem curto, mas o importante é entregar constância, né mesmo? E o ano cinéfilo só começa realmente depois do Oscar, né? Agora que eu tô pensando, o que eu vou fazer? Apesar de ter todas as minhas metas, né? Eu tô um tanto perdida com o que eu assisto, o que eu quero assistir, o que eu preciso assistir. Enfim, já temos lançamentos de 2023 no cinema, nos streamings, mas eu não vi nada, né? Tava até agora fazendo maratonas Oscar e vendo outros filmes que, sei lá, tava vendo por aí. Esse mês eu tô vendo muita coisa de fora de Hollywood. Talvez em um outro episódio eu venha conversar aqui um pouquinho com vocês. Já foram 35 filmes só até agora, dia 22 de março, que é a data de gravação desse programa. Mas enfim, não sei por que eu tô falando disso, eu estou enrolando para começar. No episódio de hoje trouxe 3 filmes, um de cada país, mas todos eles são dirigidos por mulheres e são dramas de amadurecimento focados em adolescentes e jovens adultos. Todos esses 3 filmes também estão disponíveis na Filmica, que é o streaming parceiro do podcast. Eles estão com uma super promoção que a assinatura anual sai por R$60. É um pagamento único que vai te dar acesso por um ano ao catálogo deles, que é cheio de filmes muito interessantes e únicos. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E essa promoção ela é por tempo ilimitado, então se você tá ouvindo muito no futuro e ela não estiver mais valendo, é isso, né, gente? Essas coisas não duram muito tempo. O primeiro filme de hoje se chama Juventude. Ele é de 2017, do Djibouti, que é um país da África. E ele é o primeiro longa de ficção desse país, além de ele ser dirigido por uma mulher, né? Que nem eu falei, todos os filmes de hoje são dirigidos por mulheres. Em Juventude, vamos acompanhar 3 meninas, 3 amigas, que elas estão no último ano do colegial e precisam lidar com os dramas de adolescente mesmo, a relação com os namoradinhos, o que elas vão fazer depois da escola, as expectativas da família sobre elas, esses temas que são quase universais. Eu gostei disso no filme, ele tem um recorte cultural do país, com as suas particularidades, mas também mostra as meninas como conectadas, todas elas têm celular e acesso à internet. Às vezes a gente pode ter uma ideia meio esquisita do que é a vida em países da África, porque primeiro, né, cada lugar é diferente do outro, não dá pra colocar o continente inteiro na mesma caixinha, e também porque a maior parte do que a gente consome, até que se passa lá, o que é sobre lá, tem um viés um pouco mais ocidental, por assim dizer, mais hollywoodiano, que acaba explorando a miséria e a violência do continente. Juventude mostra os contrastes sociais das jovens, elas moram na capital e cada uma tem uma condição de vida diferente. Tem uma que é de família rica, dá pra perceber, a pele dela é um pouquinho mais clara, não que isso tenha a ver, mas geralmente tem, né? Ela é um pouco mimada e depois da escola ela vai pra França morar com a irmã, fazer faculdade. Aí tem uma outra que ela é de classe média, né? Você consegue ver que ela não tem os luxos da rica, mas ela tem alguns confortos. Ela mora com a mãe, que trabalha no escritório. O pai dela não está lá e é uma questão para ela se reconectar com o pai dela, mesmo que a mãe dela não curta muito essa ideia, porque foi ele que abandonou as duas, né? Mas esse é um ponto da vida dela. E, assim, a faculdade tá no horizonte dela, existe a possibilidade dela sair do país se ela conseguir uma bolsa, ou de ficar no Djibouti, ela tem condição para continuar estudando. E tem uma outra que ela é a mais humilde, ela tem uma família grande, vários irmãos, ela tá sempre com um lenço na cabeça, parece que ela faz parte de um grupo mais religioso. Tem um pouquinho disso no filme, dessas meninas na escola que elas estão com o lenço na cabeça e delas se comunicarem como se elas fossem diferentes das outras, mas eu não tenho conhecimento suficiente da cultura do país para falar, isso é por causa disso, mas dá para você perceber que tem essa diferença e ela, né, ela não tem tanta perspectiva de continuar estudando e ir para a faculdade. Ela provavelmente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar a família.
As três, elas estudam na mesma sala e por mais improvável que seja, são amigas. E é nisso que o filme foca, é muito mais do que nas questões sociais, o filme é sobre amizade e sobre questões adolescentes. Ele é um slice of life, é um pedaço da vida que vai acompanhar as três por um período, 1 ano, se não me engano, e depois se encerra, sem grandes acontecimentos mudadores de vida, sem grandes catarses emocionais, mas com pequenos conflitos que são resolvidos e evoluções de todas. Gostei bastante do filme, gostei muito das meninas, gostei desse ponto de vista diferente, recomendo bastante Juventude. O próximo filme, ele tem um nome imenso, então eu só vou falar uma vez e depois eu vou encontrar abreviações e maneiras alternativas para fazer essa referência, tá bom? No caso, é Os Belos Cílios, de Lauri Mantivara. É um nome difícil, né? É um filme finlandês e ele é um filme bastante esquisitão, talvez nem todo mundo goste dele. Eu achei bastante divertido, mas tem algumas questões. Nós vamos acompanhar duas jovens, a Satu e a Heidi. Elas parecem que já terminaram a escola, elas são bastante rebeldes, não gostam do casamento, na verdade são contra a instituição do casamento. Então elas invadem celebrações e fazem um protesto artístico lá. Só que as coisas mudam um pouco quando a Heidi conhece o tal do Lauri Mantivara, do título, que também é jovem, é um promissor jogador de hóquei e ela se apaixona por ele e nisso pede para a amiga ajudar ela, né, na conquista. Isso causa um conflito na Satu porque ela quer ver a amiga dela feliz, mas ela não acha que o Lauri é digno do amor da amiga dela, mas ela também não gosta que a Heidi fique apaixonada porque ela fica se sentindo meio de lado. São sentimentos que acontecem, né? Principalmente quando você tem uma amiga que é muito próxima e de repente ela, sei lá, começa a namorar e você se sente meio deixada de lado, né? Quando você é adolescente é difícil dosar a atenção. Conforme você vai crescendo, você vai aprendendo mais ou menos, né? Às vezes ainda é difícil, mas esse é o grande conflito, assim, do filme. A menina apaixonadinha que ela não quer mais invadir os casamentos e a outra que ela fica com medo de ser deixada de lado, ao mesmo tempo que ela acha que o rapaz não é suficiente para amiga dela. E o filme também tem umas pitadas bastante surreais que são excelentes. Por exemplo, na primeira cena que a Heidi vê o Laurie de perto, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, a casa onde eles estão explode. Simplesmente explode. E aí só restam os móveis que eles estão sentados ali, os arredores do cômodo que eles estão. E a cena continua como se nada tivesse acontecido, eles sentados lá conversando no meio dos destroços da casa que foi destruída. E assim, não tem a volta, assim, foi uma explosão metafórica, depois ela abriu o olho e tava na sala normal. Não, isso não acontece. Continua a casa destruída, eles continuam andando como se nada tivesse acontecido. Em determinado momento, eles saem como passando pelo lugar onde teria as paredes. Então, assim, eles perceberam que a casa não tá mais lá. Mas tudo bem, porque essas coisas acontecem. Também tem vários momentos que é meio que isso. Nossa, o que aconteceu? Ah, então tá bom. Só que a trama, ela vai seguir por uns caminhos que eu não gostei tanto na metade final. Eu fiquei com a impressão que o filme associa rebeldia com frustração sexual e afetiva e coloca ter sentimentos como uma coisa ruim porque eles tiram as pessoas do seu propósito. Eu achei confuso a mensagem dele, eu achei confuso o final dele, mas, no geral, eu achei um filme bastante interessante. Eu pensei em várias coisas, até para chegar nessa conclusão você precisa pensar um pouco, né? Então, não foi uma experiência desperdiçada, não foi uma perda de tempo. Foi um filme bastante interessante. Eu gostei de ver um filme da Finlândia, eu gosto de ver adolescentes em crise, isso é sempre legal de ver. Então, fica essa recomendação com ressalvas. O último filme de hoje é ucraniano, ele se chama Stop Zemla. Eu acho que é o meu favorito dessa lista. Também é o mais longo, tem 2 horas. Os outros têm coisa de 1h30, 1h40 no máximo. Mas aqui eu não senti. 2 horas não é tanta coisa, mas se não é um ritmo muito bom, você sente a duração. Aqui eu não senti a duração, passou, fluiu bem.
O filme vai acompanhar uma classe no último ano do colegial ao longo do ano e ele vai alternar entre o filme, né, as cenas de ficção, entre aspas, com os testemunhos dos alunos que criam um pequeno documentário falso, onde eles contam seus desejos, temores, essas coisas. E com isso ele acaba criando essa estrutura que parece muito um documentário, porém ele é muito bem estruturado, tudo é muito bem contado. Apesar de ter gente demais, e em dado momento você não consegue se importar com todos aqueles personagens, tem um triozinho assim de protagonistas que a gente vai passar mais tempo com eles e a gente sente mais o que eles sentem. Ele é um filme bem leve, ele lida com assuntos sérios, mas o foco acaba sendo mais a rotina, ir na escola, praticar esporte, frequentar festa, ter crush não resolvida, ter crush resolvida, não saber o jeito que quer da vida, essas coisas. Tem algumas coisas que elas remetem ao conflito com a Rússia. Esse temor é mais uma coisa na pilha de preocupações juvenis. Então, tá lá essa questão que coloca ele no contexto global de hoje em dia, mas isso se soma a muitas outras questões que adolescentes têm no mundo todo. A fotografia dele é muito bonita, o jeito que ele usa as cores para criar os ambientes, principalmente os ambientes internos, que são mais acolhedores, é muito bom. Eu adoro, toda vez que eles estão no quarto da protagonista, eu adoro, porque sempre é muito colorido, umas cores muito quentes, e é sempre o momento deles conversarem entre eles, o que eles estão sentindo. Então tem toda essa atmosfera de acolhimento. E a trilha sonora também é muito boa, porque eles frequentam várias festas, mas não é, assim, não é um negócio, ai, nossa, adolescentes polidos, não tem nenhuma coisa errada nessa festa. Mas também não é skins, sabe? Não é euforia, não é uso pesado das coisas. Então eu acho que, no geral, o filme tem muito isso, sabe? Ele não esconde a sujeira, mas ele também não foca nela. Então tem muita cena de festa e todas as músicas são muito boas. Você quer dar Shazam em todas pra saber o nome. E é isso, é um filme de pequenos momentos, de pequenas coisas, que não vai ter algo muito grandioso acontecendo, que não vai ter uma grande resolução, mas que a jornada vai ser gostosa e vai ser legal acompanhar aquelas pessoas por aquele tempo. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Que nem eu falei, o episódio ia ser mais curto, de fato ele foi. Esses filmes e muitos outros estão disponíveis na Filmica, que é um streaming com filmes fora do óbvio. Hoje eu trouxe 3 filmes contemporâneos, eles são de 2017... Acho que um é de 2017, outro é de 2019, outro é de 2021. São filmes muito recentes, de diretoras contemporâneas, né, nos seus países. Então, são obras recentes que não chegariam aqui de outra maneira. Isso também mostra um pouco o que o catálogo da Filmica tem a oferecer. A gente tem vários filmes internacionais, assim, de países que às vezes a gente nunca pensou em ver um filme daquele país. E também tem vários clássicos restaurados, tem muita coisa da nova onda do cinema tcheco, tem algumas coisas do cinema inglês, um pouco mais antigo, que a gente também não conhece tão bem. Tem algumas coisas do cinema japonês mais antigo, que também é uma coisa bem mais de nicho. Então a Filmica combina bem esses clássicos que não são tão fáceis de achar com outros filmes contemporâneos que também não são muito fáceis de achar. Então, é um streaming ótimo se você está procurando coisas alternativas. E esse foi o episódio de hoje. Sigam a gente lá no Instagram, @filme.a.semana, sempre tem conteúdo extra. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queiram fazer algum tipo de contribuição financeira para o nosso trabalho. Qualquer valor é muito bem recebido. E até semana que vem. Tchau, tchau.